pessoal, bem-vindos a mais um API Play. Eu estou aqui hoje com o Paulo Câmara, Head de Digital da CIT. Paulo, eu queria que você, primeiro, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Queria que você falasse um pouco sobre essa cruzada da CIT em ajudar as empresas a se transformar digitalmente e falar um pouco de algumas experiências que você tem acompanhado. A CIT, o papel que ela está tentando ocupar hoje em dia é um papel de ser um agente de transformação para os nossos clientes, né? O mundo está mudando de uma maneira muito acelerada nos últimos anos, um novo conjunto de tendências, aí, de tecnologias, chame como quiser, que tem ganhado popularidade, e no centro disso tudo tem um elemento que é software. E a história da CIT é construída em torno do software, né? Com uma empresa que desenvolve, cria soluções de missão crítica e inovadoras. Mais do que isso também, o que a gente vem tentando fazer nesses últimos anos é não só ocupar esse espaço de ser um excelente parceiro do ponto de vista de tecnologia, mas também ajudando as empresas num passo anterior, que é o passo de definir qual é a melhor estratégia para elas conseguirem navegar nesse novo conjunto de possibilidades e desafios que existem hoje em dia. Comentou tendências, tecnologias e tal, acho que cada instituto acaba dando um nome para essas tendências. Quais são as principais forças que você tem visto? Você falou em forças, esse é o nome que o Gartner dá para isso, né? Mas você está certo, existem diversos nomes. Eu acho que há algumas variações, mas de maneira geral a gente está falando de mobilidade como o canal ideal para você ter um novo nível de relacionamento com o seu consumidor cliente, cloud computing como a plataforma que permite você ter o nível de disponibilidade, de escalabilidade necessário, Analytics como simbolizando essa disponibilidade de informação tão grande que a gente tem hoje em dia e o poder de processar isso e a partir daí gerar uma experiência muito mais contextualizada, muito mais individualizada. A gente tem social, essa facilidade que você tem hoje em dia de agrupar pessoas em torno, né, de interesses através de canais digitais e a partir daí gerar valor, né? E tem algumas outras coisas que surgem também como forças muito relevantes, não tão grandes de repente quanto essas, não tão atuais, mas que claramente olhando para frente, o mercado aponta com um grande potencial. A internet das coisas se encaixa nisso e APIs também, como uma tecnologia que vem ganhando um espaço cada vez maior e que está totalmente ligada nessa estratégia digital. Essa experiência que vocês têm tido, Paulo, mobile é quem realmente puxa as principais demandas pelo relacionamento? Geralmente né? Porque geralmente é o endpoint, né? É o que você mira primeiro, né? Você quer criar um novo canal de relacionamento, seja o seu cliente final ou o seu funcionário. Então, o natural é começar pensando pelo final disso, criar uma aplicação, um site, etc. Mas o que a gente observa é que rapidamente as empresas elas percebem que para que você crie essa aplicação mobile relevante, contextualizada, provavelmente, dependendo do contexto, você precisa de uma arquitetura baseada em nuvem para ter o nível de disponibilidade, de escalabilidade necessário. Para trazer esse contexto que você precisa, é provável que você necessite de informações, né? E aí a Analytics vem com essa capacidade que a gente tem hoje em dia de processar grandes quantidades de informação, extrair valor ali de uma maneira muito mais fácil e economicamente viável. No passo seguinte, as empresas percebem que para elas gerarem valor, elas precisam se conectar num ecossistema maior, né, num ecossistema mais amplo, e aí APIs pode ter um papel muito relevante nisso. Então, geralmente começa por mobilidade, mas rapidamente vai expandindo para as outras áreas. O que a gente advoga, e o mercado que me fala sobre isso, é que essa transformação digital ela não vem da utilização isolada de uma ou outra dessas tecnologias. Ela vem realmente do uso integrado de todas essas tendências, né? E daí você consegue realmente tirar inovação, tirar valor, é quando você usa esse potencial de uma maneira coordenada. Olhando um pouco de dentro para fora, como que a CIT tem se estruturado para conseguir desenvolver as competências e levar isso? A CIT é organizada em torno de verticais, né? Uma estrutura bem verticalizada. São áreas, a gente chama de torres, né, que tem foco em determinados segmentos, no mercado financeiro, e-commerce, bens de consumo. 5 anos atrás a gente tomou uma decisão que foi para esse novo conjunto de tendências, né, de tecnologias, ao invés de desenvolver elas, né, dentro das torres, em iniciativas, né, isoladas, a gente decidiu concentrar tudo isso numa única área, né, numa área horizontal, teria então a missão de
desbravar nessas novas competências, de construir elas internamente e de depois replicar isso, né, trazendo escala para dentro da empresa. Essa estrutura horizontal é a estrutura da qual eu sou responsável e tem essa missão, conforme eu comentei, de estar olhando para esse novo conjunto de tecnologias e trazendo isso para a CIP de uma maneira organizada. Vamos lá, essa é uma coluna sobre APIs. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que as demandas dos seus clientes têm tangenciado o assunto de APIs. A gente tem visto dois tipos de uso, Kleber. O primeiro é as empresas querendo adaptar os seus sistemas back-office, os seus sistemas legados, onde você tem a maior parte das informações dos clientes, a informação do negócio mesmo, dos serviços, para esse novo contexto, essa nova necessidade desse core passar a ser acessado por diferentes canais, né, cada vez mais distribuídos, e você precisar fazer isso com governança, com controle, monetizando em alguns casos, né, dependendo do valor que você está expondo ali. Um segundo caso de uso é as empresas, algumas delas, tentando se colocar como uma plataforma para um ecossistema mais amplo. Você vê bancos, por exemplo, abrindo APIs para que outras startups com serviços bastante específicos financeiros possam se plugar nessa plataforma e com isso você leva uma experiência superior para o cliente daquele banco, né? E o banco ainda se coloca como uma plataforma que viabiliza isso. Então, tenho visto basicamente nas grandes empresas, né, esses dois tipos de utilização do conceito de APIs. Como você tem visto os clientes se organizarem internamente para conseguir desenvolver essas competências? Eu vejo com uma frequência que vem se acelerando estruturas similares ao que o Gartner defende num modelo de TI bimodal, né, que é de você conseguir criar uma estrutura separada da sua estrutura mais, entre aspas, tradicional de TI, mas você precisa criar uma outra estrutura muito mais leve, muito mais ágil, com modelos de governança diferentes, para que você possa, num ritmo mais acelerado, testar possíveis inovações, testar novas abordagens. Então, geralmente eu vejo um assunto, por exemplo, como a API, ele é bastante inovador, ele ganha mais tração quando ele entra, por exemplo, numa estrutura como essa, em que você consegue validar o conceito num ambiente menor, né, mais controlado, validar ali a hipótese e aí então conseguir planejar de que maneira você faz o rollout disso para a estrutura mais ampla, para a arquitetura mais geral da empresa. Problema comum, common pitfalls aí que você tem visto as empresas cometendo, uma recomendação? Eu acho que projetos de digital. Eu começaria talvez por essa última coisa que eu falei, que é de tratar esse assunto com modelos de governança, de processo, claramente não adequados para esse novo contexto, né? Então você precisa de muito mais agilidade, você tem um nível maior de incerteza para esse conjunto novo de tecnologias que a gente está falando. Você tem que ser capaz de fazer isso com muito mais facilidade, com muito mais flexibilidade. Então, você precisa realmente criar um conjunto novo de processos. A segunda coisa é essa de se fechar, né? Hoje existe muita possibilidade, tem muita inovação acontecendo em startups, em diversas empresas. Essas empresas mais tradicionais, elas não podem se fechar com a visão de que a inovação acontece só lá dentro, né? Ela precisa de alguma maneira se abrir para esse ecossistema e aí de novo a gente volta a falar de APIs, de repente como uma estratégia para fazer isso de uma maneira mais controlada. E talvez a terceira coisa que eu colocaria, né, como um erro comum é o de ficar só no discurso da questão de colocar o usuário no centro, né? Isso é meio que lugar comum, mas eu vejo poucas empresas que realmente começam a pensar a partir do usuário, do cliente, né, do consumidor, e daí vão derivando a sua estratégia, né? Isso é muito mais fácil falar do que fazer, mas nos lugares onde a gente vê que de fato você traz esse entendimento profundo de quem é o consumidor, qual é a jornada dele, onde que ele interage, em que ponto ele interage com a marca, com a empresa, e de que maneira a marca e a empresa tem que se inserir nessa nova jornada, é onde eu vejo mais inovação. Internet das coisas, talvez hoje seja o hype principal do mercado. Como que você vê alguns projetos de experimentação acontecendo? A gente está dentro de um ambiente de experimentação que você... Eu acho que a palavra é essa, experimentação, né? O que a gente diz para os nossos clientes, a gente vê muitos deles fazendo, é você começar a se inteirar desse novo conjunto de tecnologias, de possibilidades,
e testar, e experimentar. Não há dúvida nenhuma de que a gente está falando de um novo conjunto de tecnologias que tem um poder enorme de gerar disrupção em diversos segmentos, né? E as empresas não podem esperar isso acontecer para então elas se debruçarem sobre esse assunto, porque talvez seja muito tarde para algumas delas. Eu acho que a palavra da vez em relação à internet das coisas é a experimentação. A gente criar ambientes como esse, ou criar programas para se relacionar com startups, com empresas, com laboratórios, né, que estão olhando para esse tipo de coisa, para tentar trazer um conjunto de ideias que são, num primeiro momento agora, testadas, elas não são de massa, mas não há dúvida nenhuma de que elas vão se tornar aí nos próximos anos. Paulo, queria agradecer a sua disponibilidade. Imagina, grande prazer. Valeu, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.